Olá! A aula de hoje vai tratar das regras de diferenciação. É a segunda parte das regras de diferenciação que nós vamos estudar. Vamos iniciar estudando a derivada da função exponencial natural, a derivada de e de x, que é a função exponencial natural em relação a x, é igual a e de x. Exemplo 1, para aplicarmos essa derivada. Se a f de x é igual a e de x menos x, encontre a f' e a f duas linhas. Compare os gráficos de f e f'. A f' é a primeira derivada da função f. A f duas linhas é a segunda derivada da função f. Ou seja, eu calculei a primeira derivada, basta que eu derive novamente esse resultado e eu vou obter a segunda derivada. Para calcularmos a primeira derivada da função f, essa função ela é uma função diferença. Temos duas funções aqui, a função e de x e a função x, e a gente precisa calcular a derivada de uma função diferença. Então, preciso usar a regra da diferença para fazer isso. A f' de x, que é a primeira derivada, vai ser a derivada em relação a x, de e de x menos x, e aplicando a regra da diferença, vai ser a derivada da primeira função, que é e de x, menos a derivada da segunda função, que é x. É claro, ambas em relação a x. A derivada de e de x em relação a x é e de x, como nós já vimos aqui na regra que a gente viu. E a derivada de x em relação a x é 1. Por que é 1? Aqui eu vou usar a regra da potência. O expoente do x é 1. Para usar a regra da potência, eu vou tombar 1 aqui na frente e eu vou fazer a diferença entre a potência que tem aqui e vou subtrair uma unidade. 1 menos 1 vai ficar 0. Então, eu teria 1 que multiplica x elevado a 0. E x elevado a 0 é 1. Então, teríamos 1 vezes 1, que é 1. Eu coloquei já o resultado final aqui. Agora, para que a gente faça a segunda derivada, basta que a gente derive o resultado que a gente obteve aqui, que é a primeira derivada da função f. Aqui está escrito que na seção 2.8 é isso que a gente faz, isso que eu acabei de falar para vocês. A gente define a segunda derivada como a derivada de f', que é a derivada da primeira derivada. Seção 2.8 é porque é lá nessa seção do livro do Sturt, que é o livro que eu utilizo para preparar as aulas, que vocês vão encontrar essa definição da segunda derivada. Então, é lá o livro do Sturt, volume 1. Para fazer a segunda derivada, nós vamos derivar essa função aqui, que também vai usar a regra da diferença. Então, vamos fazer a derivada em relação a x de e de x, que é a primeira função, menos a derivada em relação a x de 1. Essa derivada aqui, nós já sabemos que dá e de x, e a derivada de uma função constante é 0. Então, teríamos e de x menos 0, que é a própria e de x. Resolvido o que pedia, que era a primeira e a segunda derivada, agora precisamos comparar os gráficos da função f e da função f', que é a primeira derivada. O gráfico que temos em azul é a função f, o gráfico que temos aqui em rosa, vermelho, é a função f', que é a primeira derivada da função f. Se vocês observarem a função que está em azul, exatamente neste ponto, que é quando x é igual a 0, existe uma tangente horizontal. Então, se nós traçarmos exatamente nesse ponto uma reta tangente à curva f, a essa função f, a tangente que nós vamos traçar exatamente nesse ponto é uma tangente horizontal, vai ser uma reta paralela ao eixo x. E isso corresponde ao fato da derivada, que é a f', que é a primeira derivada, aplicada no ponto 0, ser igual a 0. Tá? Que é exatamente o que está escrito aqui. A f' aplicada em 0 vai ser igual a 0. Observem também que, quando o x é maior do que 0, a função f' ela é positiva, ela está acima do eixo x, e a função f ela é crescente. Quando x é menor que 0, a função f'
é negativa e a função f ela é decrescente. Observem o gráfico que a função está decrescendo até chegar em zero. Depois que chega em zero, ela começa a crescer. Está feita a análise de f e f'. Agora a gente vai estudar as regras do produto e do quociente. Vamos estudar inicialmente a regra do produto, que é quando temos a multiplicação de duas funções. A regra do produto, se f e g são ambas deriváveis, então a derivada em relação a x do produto da f pela g é igual a f vezes a derivada da g em relação a x, mais a g vezes a derivada da f em relação a x. Consigo representar isso também usando a notação de linha. A derivada da f vezes a g é igual a f vezes a g' mais a g vezes a f'. Então, lembrando que essa notação aqui quer dizer que é a derivada da g e essa notação aqui quer dizer que é a derivada da f. Resolvendo um exemplo para aplicarmos a regra do produto, o exemplo 2, nós vamos fazer a derivada da função f de x, que é igual a x vezes e de x. Notem que nós temos um produto de duas funções. A primeira função que aparece é a função x, que se a gente for tomar como base a fórmula que eu acabei de mostrar para vocês, aquela regra, essa seria a função f, e essa daqui, que é a segunda função que aparece, seria a função g, que é a função e de x. Vou colocar aqui a regra de diferenciação, usando a regra do produto, que está expressa usando a notação de linha, para que a gente consiga fazer a derivada dessa função f. Então, para fazer a derivada, usando a regra do produto, a derivada em relação a x de x vezes e de x vai ser igual a primeira função que está aparecendo, que é essa função que está aqui, que é esta função que está aqui, vezes a derivada em relação a x da segunda função, que é a função e de x, mais a segunda função, que é a função e de x, vezes a derivada de x em relação a x, que é a primeira função que aparece aqui. Agora, já montamos aqui, aplicando a regra do produto, basta que a gente resolva essas duas derivadas aqui. Repetir o x, derivada em relação a x da função e de x, a gente já viu que é e de x. Repetir aqui o e de x, derivada em relação a x da função x, nós também já vimos que é 1. Eu posso colocar em evidência o e de x, porque eu tenho o e de x aqui e tenho o e de x aqui. Se eu coloco em evidência o e de x, ele vai multiplicar o x mais 1. Se a gente fizer distributivo aqui, vai voltar ao que tínhamos anteriormente. Concluímos, então, a derivada da função f. Resolvendo agora o exemplo 3, se f de x é igual a x² vezes raiz de x, determine a f' de x, que é a primeira derivada da f. Novamente, vamos usar a regra do produto, que já está aqui em cima. Temos as duas funções aqui, a primeira função, que seria a função f, que é a função x², e a segunda função, que é a função raiz de x. Para que fique mais fácil a gente resolver, vamos reescrever essa função raiz de x como uma potência, para ficar mais fácil de fazer a derivada, tá? Então, aqui, eu só apliquei usando a notação de linha, para que vocês vejam que a gente também pode resolver a derivada usando essa notação. Vai resolver da mesma forma, só estamos usando uma notação diferente. A derivada da função f, então, será a função x² vezes a derivada da raiz de x, mais a função raiz de x vezes a derivada da função x². Reescrevendo agora, o raiz de x como potência, que é a mesma coisa que x elevado a meio. Aqui eu não preciso reescrever, porque eu não vou precisar fazer a derivada aqui. Então, só reescrevi quando eu preciso fazer a derivada, porque daí fica bem evidente o uso da regra da potência para fazer essa derivada. Resolvendo a derivada,
O x² eu só repeti. Para fazer a derivada disso daqui, usamos a regra da potência. Então, tomba o meio na frente. E aqui no expoente eu vou subtrair uma unidade. Então, teríamos meio menos 1, que o resultado fica menos meio. Já coloquei aqui o resultado. Mais o raiz de x, derivando o x², tomba o 2 e subtrai uma unidade do expoente. Subtrai uma unidade de 2, que fica 1, né? Nem precisa escrever 1 aqui em cima. Então, a derivada de x² é 2x. O que nós podemos fazer no passo seguinte é fazer essa multiplicação, repetir o meio aqui na frente, potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. 2 menos meio é 3 meios. E aqui eu só reescrevi colocando o 2x vezes raiz de x. Agora, nós vamos estudar a regra do quociente. Se f e g são deriváveis, então a derivada em relação a x da f de x dividido pela g de x vai ser igual a g de x vezes a derivada da f em relação a x, menos a f vezes a derivada da g em relação a x, e tudo isso dividido pela g de x ao quadrado. Também consigo usar a notação de linha para representar a regra do quociente. A derivada da f dividido pela g é igual a g vezes a f' menos a f vezes a g' dividido pela g ao quadrado. Lembrando que aqui é a derivada da f e aqui é a derivada da g. A f é sempre a função que está no numerador e a g é sempre a função que está no denominador, quando a gente tem um quociente. Exemplo 4. Se y igual a x² mais x menos 2, dividido por x² mais 6, então, agora a gente vai calcular a derivada dessa função y. Lembrando que a função que está no numerador é a função f, a função que está no denominador é a função g. E nós vamos aplicar a regra do quociente para conseguir resolver essa derivada. Lembrando que a regra do quociente é a função g, que é a que está no denominador, nesse caso é essa função aqui, vezes a derivada da função f, que é a função que está no numerador, nesse caso é essa função aqui, menos a função f, que é essa função aqui, vezes a derivada dessa função, que é a função que está no denominador. Tudo isso dividido pela função g ao quadrado, ou seja, tudo isso dividido por essa função x³ mais 6 ao quadrado. E é exatamente isso que eu escrevi aqui. Então, a função g está aqui, que é a função no denominador, vezes a derivada em relação a x da função que está no numerador, menos a função que está no numerador, vezes a derivada em relação a x da função que está no denominador, tudo isso dividido pela função que está no denominador ao quadrado. Agora, a gente vai resolver essa derivada e essa derivada. E o restante a gente vai repetir. Repetir aqui, fazendo essa derivada da função x², a derivada da função x e a derivada da função menos 2. Aqui eu já resolvi direto, não separei as três derivadas, já fiz direto o cálculo. Derivada da função x², tomba o 2 e subtrai uma unidade do 2, que vai ficar 1. Então, é 2x. Derivada de x a gente já viu que é 1, derivada da função constante é 0. Então, ficaríamos só com 2x mais 1. Menos, repetir aqui o que está entre parênteses, que é a função x² mais x menos 2, e calculei a derivada de x², tomba o expoente 3, que está aqui, e subtrai uma unidade do expoente. Então, ficaríamos com uma potência aqui 2, que é 3x². Derivada da função 6, que é uma constante, é 0. Nem preciso repetir aqui mais 0. O que nós podemos fazer no passo seguinte é resolver essa multiplicação dos binômios que nós temos aqui e fazer a distributiva aqui.
Resolvendo essa multiplicação aqui, ó, x ao cubo vezes 2x, ficaríamos com 2x à quarta. X ao cubo vezes x fica x ao cubo. 6 vezes 2x é o 12x. 6 vezes 1 é 6. Aqui, mesma coisa. 3x² vezes x², 3x à quarta. 3x² vezes x é 3x ao cubo. E 3x² vezes menos 2 é menos 6x². O que nós podemos fazer no passo seguinte é só operar aqui somando os termos semelhantes. E a gente vai somar aqui, ó, 2x à quarta menos 3x à quarta, que ficaríamos com menos x à quarta. X ao cubo com menos 3x ao cubo, que fica menos 2x ao cubo. 12x, não tenho aqui uma potência com x, então só repetir ele. O x ao quadrado aqui, que é menos 6x ao quadrado, só foi feita a regra de sinal. Então, mais 6x². E o 6, como não tenho nenhum outro número aqui para somar com 6, somente repetir ele. Está resolvido, então, a derivada da função y. Exemplo 5. Encontre uma equação da reta tangente à curva y igual a e de x dividido por x mais x² no ponto 1,5 de E. Como que a gente vai fazer para resolver esse exercício? Eu preciso encontrar a equação da reta tangente à curva. Mas, antes de eu encontrar a equação da reta tangente à curva, eu preciso encontrar quem é essa reta tangente. E a gente sabe que a derivada é a inclinação da reta tangente. Então, para que a gente consiga resolver esse exercício, eu vou precisar encontrar qual é a derivada da função que eu tenho aqui, que é essa função y. E é isso que nós vamos fazer inicialmente. Vou calcular a derivada usando a regra do quociente, porque nós temos um quociente aqui na função y. Lembrando aqui que a regra do quociente é sempre a função que está no denominador, que é a função 1 mais x², que está aqui, vezes a derivada em relação a x da função que está no numerador, que é a função e de x, menos a função do numerador, que é e de x, vezes a derivada em relação a x da função que está no denominador, que é 1 mais x². E tudo isso dividido pela função que está no denominador, que é 1 mais x² ao quadrado. Resolvendo a derivada aqui da função e de x, a gente sabe que é o próprio e de x. Resolvendo a derivada dessa soma aqui, dessa soma de duas funções, derivada de 1 é zero, porque é derivada de uma constante, e a derivada em relação a x da função x² usa a regra da potência e vai ser 2x. Nós já resolvemos essa derivada anteriormente. E aqui eu somente repeti. O que nós podemos fazer agora é colocar essa função e de x em evidência, porque eu tenho e de x tanto aqui quanto aqui. Então, colocando em evidência, ficaríamos com e de x, que multiplica 1 menos x, e tudo isso ao quadrado. É claro que desse passo para cá, não foi só colocado em evidência. A gente reescreveu também o 1 mais x² menos 2x como 1 menos x ao quadrado. Se vocês resolverem esse binômio aqui, a gente sabe que é o quadrado do primeiro, que está aqui, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que seria menos 2x, ou seja, menos 2x, que é o que está aqui, mais o quadrado do segundo termo, que é x², que é o número que está aqui. Então, só fizemos operações aí de matemática básica. E no denominador a gente só repetiu, porque se eu for desenvolver esse quadrado, a gente vai ficar com um resultado maior ainda aqui. Encerramos, então, a solução da derivada da função y, mas não encerramos o exercício. A gente ainda precisa encontrar a equação da reta tangente a essa curva. Nós encontramos a derivada e a gente sabe que a inclinação da reta tangente em 1 e menos meio de E vai ser
a derivada de y em relação a x aplicada no ponto 1, que é a abscissa do ponto que foi nos dado lá no enunciado do exercício. Então, se eu aplicar o 1 aqui na derivada, no resultado da derivada, se eu colocar o 1 aqui no lugar do x, ou 1 aqui no lugar do x e 1 aqui no lugar do x, e resolver esse cálculo aqui, o resultado vai dar 0. Por que que vai dar 0? Quando eu colocar 1 aqui, ó, vou ficar com 1 menos 1 que vai zerar. 0 ao quadrado vai ser 0. 0 vezes o e elevado a 1 vai continuar sendo 0. Quando eu dividir 0 pelo resultado que vai estar embaixo, que vai ser 1, eu vou continuar obtendo 0. Então, a derivada de y aplicada no ponto 1 vai ser 0. Por que que eu fiz essa derivada? Porque para que eu encontre... Por que que eu apliquei o ponto 1 na derivada? Porque para que eu consiga encontrar a equação da reta tangente, eu preciso dessa fórmula aqui, que é y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0. O y0 eu tenho, que é a coordenada que foi dada do ponto aqui no exercício, que é meio de e. O x0 eu também tenho, que foi dado no exercício, que é 1. Eu já até substituí aqui. Mas o m... eu não tenho, eu teria que encontrar, esse m é a inclinação da reta. E para eu encontrar essa inclinação da reta, eu preciso aplicar o ponto 1 lá na derivada. Então, eu encontrei a inclinação que é 0 e substituí aqui no lugar do m. Resolvendo aqui, o 0 que multiplica isso vai acabar zerando, né? E isolando o y, nós vamos ficar que y é igual a meio de i. Então, essa é a equação da reta tangente a esta curva y no ponto 1 e meio de i. Essa tangente aqui, nesse ponto, essa reta tangente no ponto 1 e meio de i é uma tangente horizontal. Por que que é uma tangente horizontal? Porque a gente obteve aqui que a inclinação da reta tangente é 0. As regras de produto e de quociente, vocês precisam sempre prestar atenção na função que vocês possuem, porque nem sempre, quando vocês possuem um quociente, precisa aplicar a regra do quociente. Pode ser que quando apareça um quociente, seja mais fácil reescrever esse quociente primeiro. Tá? E é exatamente o que eu escrevi aqui nessa observação. Se a gente considerar essa função aqui, a função f de x, é mais fácil eu reescrever essa função f de x para depois derivar. Se eu for usar a regra do quociente e derivar a função da forma que ela está aparecendo aqui, vai dar certo também. Porém, vai dar um pouco mais de trabalho para fazer a derivada. Quando eu for reescrever essa função, eu posso fazer essa divisão que está aparecendo aqui. Se eu fizer 3x² dividido por x, eu consigo simplificar esse x com o x², eu vou ficar só com 3x. E quando eu fizer essa divisão aqui, eu também consigo simplificar esse x, que está elevado a meio, com o x que está aqui, e eu vou ficar com um x elevado a menos meio, né? O 2 vezes x elevado a menos meio. Eu vou ter uma soma de duas funções. E é mais fácil a gente fazer a derivada trabalhando com essa função aqui do que trabalhando com essa função aqui. É claro, se eu derivar essa função e derivar essa função, o resultado vai ser exatamente o mesmo. Mas trabalhar com a função dessa maneira aqui é mais simples. Aqui eu coloquei algumas regras de diferenciação, que são as regras que a gente já viu até agora, só para resumir tudo que a gente já viu. A derivada em relação a x de uma constante sempre vai ser 0. Quando a gente tiver a derivada de uma constante que multiplica a função, eu posso tirar essa constante fora e derivar a função. Depois eu só multiplico a constante pelo resultado da derivada. A derivada de um produto, a derivada da f vezes a g é a f vezes a g' mais a g vezes a f'. A derivada em relação a x de uma potência, lembra que tomba a potência e subtrai uma unidade no expoente, então é n que multiplica x elevado a n menos 1. A derivada de uma soma é a mesma coisa que a soma das derivadas.
A derivada de um quociente é AG vezes a F' menos a F vezes a G' dividido por G ao quadrado. A derivada em relação a x de E de x é a própria E de x. A derivada de uma subtração é a mesma coisa que a subtração das derivadas. Então, só resumindo o que a gente já viu até agora. E agora eu coloco também uma tabela de derivadas de funções trigonométricas, que são as que mais aparecem. Então, a derivada em relação a x da função seno de x é a função cosseno. A derivada em relação a x da função cosseno de x é menos a função seno de x. A derivada em relação a x da tangente de x é secante ao quadrado de x. A derivada em relação a x de cossecante de x é igual a menos cossecante de x vezes cotangente de x. A derivada em relação a x de secante de x é igual a secante de x vezes tangente de x. A derivada em relação a x de cotangente de x é igual a menos cossecante ao quadrado de x. Todas essas derivadas, as que eu mostrei anteriormente e essas daqui, todas essas regras, elas são tabeladas. Se vocês procurarem na internet ou procurarem em qualquer livro de cálculo, no final do livro, geralmente tem uma tabela de derivadas, onde vocês vão encontrar todas as regras de derivadas. Aqui a gente vai resolver agora o exemplo 6 para usar derivadas de funções trigonométricas que nós acabamos de ver. Para derivar essa função f de x, essa função é uma função quociente, então nós vamos precisar da regra do quociente para fazer essa derivada da função f. Usando a regra do quociente, lembrando que é sempre a função que está no denominador vezes a derivada da função que está no numerador, que é a função secante, menos a função do numerador vezes a derivada da função que está no denominador. Tudo isso dividido pela função que está no denominador ao quadrado. Resolvendo essas derivadas, aqui eu só repeti o 1 mais tangente de x. A derivada em relação a x da função secante de x, a gente já viu anteriormente que é secante de x vezes tangente de x. Aqui eu repeti o menos secante de x. A derivada em relação a x da função tangente de x em relação a x é secante ao quadrado de x. E repetir o que está no denominador aqui. Para o passo seguinte, o que a gente faz é colocar a secante em evidência. Então, notem que a gente colocou a secante aqui em evidência. A tangente, eu fiz a distributiva aqui, multipliquei por 1. E multipliquei a tangente pela tangente, que vai ficar tangente ao quadrado, que é o que aparece aqui. A tangente de x é a tangente ao quadrado de x. E aqui só foi repetido, considerando o sinal, né? A menos secante ao quadrado de x. Se vocês fizerem a distributiva aqui, vai voltar no que nós tínhamos anteriormente. E o 1 mais tangente de x ao quadrado, eu somente repeti. Está resolvido, então, a derivada da função f. Exemplo 7, derive a função y, que é igual a x² vezes seno de x. Novamente, tem uma função trigonométrica e vou precisar usar a regra do produto, porque eu tenho o produto da função x² pela função seno de x. Lembrando lá da regra do produto, a derivada da y, que é essa função aqui, a y' vai ser igual a primeira função, que é a função x², vezes a derivada em relação a x da segunda função, que é a função seno de x, mais a seno de x vezes a derivada da função x². Fazendo essas derivadas, usando as regras que a gente tem aqui das derivadas de funções trigonométricas, nós vamos obter, aqui eu repeti o x², derivada da função seno é cosseno, está aqui. Aqui eu repeti o seno de x e derivada da função x² é 2x. E encerramos essa aula com o exemplo 7. Na próxima aula a gente vai estudar a regra da cadeia.